Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Leituras de Humanas. Meu nome é Luiz Arthur e eu sou professor. Hoje o tema versará sobre uma das grandes polêmicas de nosso tempo. Diz respeito não só à docência, já que eu inclusive me apresentei como professor, mas também enquanto alguém que está, no mínimo, preocupado com os rumos que a educação brasileira vem tomando. Senhoras e senhores, hoje nós iremos conversar sobre o novo ensino médio. Bem, nós realizamos uma postagem essa semana que basicamente trouxe uma visão geral do projeto. É uma reforma educacional que obrigatoriamente será implementada a partir do ano que vem, inicialmente no primeiro ano, depois avançando para o segundo, para o terceiro, e eu acho que seu grande ápice será o Enem de 2024, que apesar de não haver uma posição sobre como ele será, mas se coloca que ele será fruto desse conjunto de mudanças. Quando eu fui professor da educação básica no ensino médio, já se discutia sobre os rumos do ensino em questão. Afinal de contas, se o ensino médio era visto como uma espécie de nó, como uma espécie de problema a ser resolvido, ou do nó a ser desatado, quais seriam os rumos? Se falava, por exemplo, em macrocampos. Se falava, por exemplo, em formações docentes que não mais seriam compostas por disciplinas, mas agora por grandes áreas, nos moldes do que o Enem já se apresenta. Mas tudo parecia meio distante, um cenário futuro, algo do tipo, ainda não vai rolar agora. Pois bem, vai rolar. Nós estamos há alguns meses, e nós não estamos mais falando de um prazo tão longo, nós estamos falando de, daqui a alguns meses, o ensino médio no Brasil sofreu uma mudança, no mínimo, brusca. Algumas disciplinas consideradas essenciais ou obrigatórias assim permanecerão, português e matemática, por exemplo. Mas e o destino das outras? Algumas se transformaram em atividades, práticas e estudos. Sociologia, filosofia, artes. Mas outras passaram a ser denominadas de itinerários. Eu acho que a geografia, junto com a história, a física e a química, a biologia também, elas compartilham a situação mais frágil. Vocês já ouviram aquele ditado de que a corda sempre rompe no lado mais frágil? Então, a conversa que nós vamos ter hoje versa exatamente sobre a nossa condição de professores e professoras dessas disciplinas nesse novo ensino médio. Como geografia, história, física, química, biologia e demais áreas de interesse se encontram atreladas nesse novo ensino médio. O que nós devemos fazer, como nós nos vemos, enfim, qual será o nosso rumo? Então, durante algumas semanas, nós fizemos um levantamento preciso. Nós tivemos acesso às legislações que envolvem o novo ensino médio, notícias falando de suas implantações. Nós tivemos contato com algumas experiências, não gostaria de chamá-las de precoces, mas algumas experiências que já estão acontecendo no Brasil a respeito de sua gradativa implementação. Nós tivemos acesso a materiais audiovisuais, vídeos no YouTube, lives em diferentes contextos, podcasts, gente de todas as áreas discutindo, desde sindicatos de professores e professoras até professores e professoras que fazem parte do que a gente denomina de chão da escola, ou seja, aquela galera que constrói
os saberes docentes no cotidiano escolar, além de professores e pesquisadores da universidade, grupos empresariais envolvidos, representantes do governo falando sobre esse novo ensino médio, enfim, pontos de vista não faltaram para nossa agenda de pesquisa a respeito desse tema. A propósito, eu gostaria até de saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo e me ouvindo, mas principalmente me ouvindo. Eu gostaria de ter um feedback de vocês quanto a isso. Não sei como é que a gente está em termos de microfone, mas eu imagino que esteja tudo bem. Vocês poderiam dar um retorno no chat da live, por favor? Tá ouvindo. Tudo certo? Pronto. Então, vamos seguir com algumas ideias. O novo ensino médio, ele apresenta-se como uma política educacional de valorização das escolhas. Valorização das escolhas em que sentido? Por exemplo, enfatiza-se que os alunos e as alunas poderão escolher em quais áreas irão se dedicar ou se aprimorar, por quais caminhos irão seguir em sua formação, como eles irão enfatizar os conhecimentos que, do ponto de vista deles, realmente importam, realmente interessam. Só que os impactos dessas escolhas não são debatidos, não são construídos, não são colocados na mesa. E eu acho que o grande problema do novo ensino médio se dá exatamente sobre essa liberdade de escolha. Que quando nós vamos pensar a realidade das escolas, a realidade das redes de educação espalhadas pelo país, nós sabemos que, para além de profundamente variável, ela é profundamente desigual. E aí haverá uma liberdade de escolha, mas dentro das opções que forem colocadas. Então, no decorrer da semana, eu elaborei alguns questionamentos e alguns pensamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que funcionam como indagações e também provocações para a gente refletir sobre tudo isso. Então, eu coloquei aqui uma primeira questão que diz respeito à questão das variações de recursos. Como ficam as redes estaduais de educação mediante essas variações em termos de recursos, de infraestrutura, de pessoal? Ora, para que escolas garantissem a oferta de diferentes itinerários formativos aos alunos e alunas, as escolas precisariam passar não só por um conjunto de mudanças em termos de infraestrutura, oferecer mais salas, oferecer condições de permanência na escola para mais tempo, levando em consideração que uma das premissas desse novo ensino médio é ampliar gradativamente a carga horária das 4 horas diárias para 5 e podendo chegar no futuro até às 7. Mas não se comenta, por exemplo, em como a escola está ou não preparada para atender essa demanda. Quando eu era professor da educação básica, por exemplo, em que eu peguei uma escola integral, um dos maiores desafios se dava, por exemplo, na hora do almoço. Ora, como garantir a alimentação dos alunos e alunas se eles vão passar o dia inteiro na escola? A gente fala dia inteiro, mas de uma forma coloquial, de uma maneira cotidiana. A gente sabe que não é o dia inteiro, mas são pelo menos um turno e meio ou 2 turnos completos. Então, a questão da alimentação foi pontuada. A questão, por exemplo, das aulas após as aulas de educação física, banheiros, questões de higiene, que por sinal foram bem pontuadas nesse contexto de pandemia que a gente ainda está vivendo, já era um problema naquele tempo. Parem para pensar, por exemplo, nas escolas de suas cidades. Elas teriam condições de funcionar com pleno atendimento
a essas demandas, levando em consideração que algumas cidades, por exemplo, só tem uma escola do ensino médio, só tem uma escola do ensino médio que tem um monte de problemas de infraestrutura, a educação brasileira está preparada para a implantação de um regime que vai ampliar a carga horária? E aí nós temos outros dois elementos a serem considerados. Primeiro, se nós vamos aumentar a carga horária, nós deveríamos ter mais professores e professoras envolvidas no processo. E a dinâmica que a gente está vendo aqui no Brasil é exatamente a situação oposta. Nós estamos vendo o setor educacional cada vez mais enxugando vagas ou então contratando professores da maneira mais precária possível. Veja, é muito mais barato, isso talvez beire uma obviedade, mas é muito mais barato você ter um professor contratado do que você ter um professor efetivo via concurso público. Então, ao contratar prefeituras, redes de ensino estadual, elas acabam precarizando os docentes e as docentes envolvidas em termos salariais, em termos de carga horária, mas também no sentido de também controle da atividade docente. Professores contratados geralmente têm a sua autonomia docente bastante variada. Em alguns casos, ela varia tanto que ela chega a ser impedida em termos de efetivação. E no momento em que nós estamos enfrentando um enxugamento na educação, nós percebemos que esse novo ensino médio não trabalha com a proposta de ampliação de vagas, de trazer mais professores para as escolas. Pelo contrário, você tem uma manobra que visa trabalhar com os professores e com as professoras já existentes, já presentes, e as lacunas acabam se transformando em coisas a serem dribladas, questões a serem manobradas e não resolvidas. Muitos alunos e alunas que eu já tive em meu tempo de professor universitário relataram, por exemplo, de aulas vagas nos seus tempos de aluno e aluna de escola. E falavam, por exemplo, de como determinada disciplina não tinha professor ou professora, de prejuízos que tiveram quanto aos conteúdos, porque se passaram meses sem um professor ou uma professora daquela área para dar aquele conteúdo, ou para dar aquela disciplina, ou para cumprir aquele horário. E isso poderia ser resolvido se houvesse mais investimentos na área de educação. O que nós observamos é que, com essa proposta de enxugamento, as lacunas que nós temos, as vagas que deveriam ser preenchidas por professores e professoras, passam a ser agora vistos como algo contornável. Para que eu vou contratar ou para que eu vou fazer concurso para determinado professor, para determinada área, se eu posso aproveitar os que eu já tenho, sobrecarregando sua carga horária com outras atividades. Então, são questões preocupantes. Desculpa, eu só pode fazer pergunta. A produção, a direção aqui da live comentou aqui comigo rapidamente, por favor, fiquem à vontade para lançar perguntas e comentários no andamento da nossa exposição, ok? A gente vai discutir a posteriori. O novo ensino médio também prega a ideia de interdisciplinaridade. Os chamados itinerários formativos iriam colocar as disciplinas para dialogar. Ao invés de geografia, história, sociologia e filosofia, por exemplo, na área de ciências humanas, trabalharem de uma maneira isolada e sem diálogo, os itinerários iriam meio que forçar a barra nesse sentido de fazer com que todo mundo trabalhasse junto. Só que é um enunciado que traz dois problemas.
Primeiro, essa novidade da interdisciplinaridade não é tão novidade assim. Desde os meus tempos de formação, em 2006, por exemplo, no ensino superior, e até se eu retomar algumas experiências da educação básica, nós tínhamos experiências interdisciplinares, talvez pontuais, mas já existiam. E na minha graduação se enfatizava muito a necessidade de interdisciplinaridade. Então, o pessoal coloca a interdisciplinaridade nessa nova reforma do ensino médio como se fosse a grande novidade, como se fosse a grande questão a ser resolvida, como se fosse a super solução dos problemas, mas é uma solução que já existe há algum tempo, sabe? Então, Lucas Gel está dizendo, esse novo ensino médio pode ser comparado ao modelo das SIs e SITs que já ocorre aqui na Paraíba. Ele está perguntando. Então, eu acho que se a gente pensar os macrocampos ou as grandes áreas interdisciplinares que as escolas integrais aqui da Paraíba já vêm realizando, nós teríamos uma proposição parecida. Só que nas escolas integrais, você ainda tem professores responsáveis pelas disciplinas, com determinadas cargas horárias sobre essas disciplinas, a ser cumprida, como é que eu posso dizer, de tal maneira que seus alunos não tenham lacunas quanto aos preenchimentos, quanto às suas formações iniciais básicas. Com os itinerários formativos, nós teremos professores e professoras que vão ter redução de suas cargas horárias nas disciplinas, complementando com esses itinerários, com essas experiências interdisciplinares. Só que, em alguns casos, essas experiências interdisciplinares serão impostas. Além do que, nós, professores disciplinares, nós não recebemos formação adequada para trabalhar com conhecimentos de outras áreas. Por exemplo, enquanto professor de estágio, eu sempre recebo alunos e alunas que comentam: a professora ou o professor que eu estou estagiando dá aula de geografia, mas ele não foi formado em geografia. Ou então, lá na escola, tem gente que é formada numa área e dá aula de uma outra disciplina totalmente diferente. No novo ensino médio, isso é visto como algo interessante, como algo que é bem-vindo, não como algo que deva ser consertado, como algo que deva ser resolvido. Eu sou formado em geografia. Tenho minha graduação, tenho meu mestrado e tenho meu doutorado em geografia. Sei que a geografia tem suas especificidades. Me esforço para construir um saber interdisciplinar junto a outras disciplinas. Mas eu não me sentiria nem um pouco à vontade de trabalhar, por exemplo, com assuntos, com aulas, com conteúdos programáticos específicos de história, de sociologia ou de filosofia, por exemplo. Por quê? Porque essas ciências elas também vão ter as suas especificidades. Mas no novo ensino médio, o professor ou a professora, independente de como tenha sido formado, vai ter que se virar nos 30 para aprender todas essas áreas, fazer com que elas dialoguem e trabalhar conteúdos na educação básica. Eu não sei como foi o processo de formação continuada quanto às escolas integrais em vigências aqui na universidade. Mas com relação ao novo ensino médio, muitas queixas têm crescido no sentido de que a formação dada para adentrar essa nova etapa não tem sido suficiente. Um outro ponto que fala-se muito é a questão do tempo. Mais tempo na sala de aula, aumento da carga horária, uma carga horária que vai passar a milhares de horas. E aí eu gostaria de deixar essa pergunta para vocês. Será que mais tempo na escola é a solução? Quantidade de aulas, mais aulas, mais aulas, mais aulas, necessariamente vai se transformar em qualidade? As escolas têm condições para isso? Eu acho que são questões para a gente refletir. Sobre a questão das escolhas quanto aos itinerários formativos que os alunos devem realizar, fala-se de uma disciplina chamada Projeto de Vida, em que esses alunos iriam
pensar sobre si mesmos, sobre os rumos de suas vidas, sobre o futuro profissional, mas não se destaca, por exemplo, quem vai ministrar essa disciplina, como ela será ofertada, o que os materiais irão refletir em termos de valores, princípios, fundamentos didático-pedagógicos, para trabalhar esse tipo de reflexão tão séria com os nossos alunos e alunas. Pensem neles enquanto jovens, na casa dos 13, 14, 15 anos de idade. Será que eles têm maturidade para montar o seu próprio ensino médio? Será que eles conseguiriam trabalhar esse autoconhecimento a tempo de pensar essas questões que envolvem seu futuro? E uma coisa preocupante diz respeito a como se dá o processo de responsabilização do indivíduo. A jogada do governo é mais ou menos a seguinte: chegar para o jovem e falar, olha, a partir de agora você vai poder escolher uma parte da sua formação. Ele vai ter mais a sua cara, ele vai ser personalizado ou customizado, e ele vai atender ao que você precisa. Só que, jovem, o que você precisa? Quais são os interesses que estão em jogo nessa escolha? Será que eles estão prontos para fazer uma escolha tão séria a ponto de fazerem o melhor caminho ou o caminho que eles acham mais interessante sem ter uma visão de conjunto, como já é oferecido nas escolas? Gustavo Barbosa perguntou, no caso, o ensino médio teria que ser ressignificado? A formação não teria que ser outra, ignorando as especificidades e colaborando para a difusão de um ensino médio menos rigoroso? Olha, eu estou adorando as perguntas que estão rolando aqui no chat. Agradecer ao Lucas, agradecer ao Gustavo agora também. É necessário sim uma ressignificação do ensino médio, mas não no modelo como está sendo proposto, porque o novo ensino médio ele mira principalmente no formato, na metodologia, mas não nas questões infraestruturais, não nos fundamentos, não nas condições de trabalho do professor. Alega-se que o novo ensino médio foi pensado, preocupado com a educação brasileira. Se o pessoal estivesse realmente preocupado com a educação brasileira, estava discutindo as condições em que se dá o trabalho docente, estava discutindo como se dá o processo de ensino-aprendizagem, estava se discutindo as condições de infraestrutura da escola para oferecer condições de trabalho, condições de aprendizagem que fossem interessantes. Boa parte da nossa juventude enxerga a escola como uma espécie de cárcere. Nossos jovens, nossas jovens não querem ir para a escola. Por quê? Porque ela é vista como uma espécie de aparato repressivo, como uma espécie de canto que não gostaria de se estar, mas se precisa estar na esperança, quem sabe, de um futuro melhor, na esperança inclusive de um alimento, porque em muitos casos a escola ainda é a certeza de uma possível refeição, de um lanche. A gente via nas letras dos Racionais, em 1990, que crianças iam para a escola para se alimentar. E hoje, 2021, nós ainda estamos vendo crianças e jovens que vão para a escola com o intuito não de obter conhecimento, não de construir ideias, não de aprender algo, mas no sentido de comer, de resolver uma questão vital à sua própria sobrevivência. Então, como é que a escola recebe essa mudança toda em termos de formato, mas ela não repensa sua infraestrutura, ela não repensa uma valorização profissional, ela não repensa as condições para desempenhar o seu papel? Fala-se que a escola está em crise, a escola está em crise, a escola está em crise. A escola, nessa ordem social capitalista, que trabalha com a precarização dessa instituição, ela está em crise.
mas não se discute as raízes, os motivos concretos da crise. Se pensa em mudar o formato, nada mais. Ícaro Cássio Marx falou: essa reforma vai fragilizar algumas disciplinas, na minha opinião, principalmente das áreas de humanas. E ele pergunta: qual o nome dessa música, Luiz? Nunca escutei. Vamos lá, Ícaro, se não me falha a memória, Fim de Semana no Parque, do primeiro disco dos Racionais. Eu tenho quase certeza. E com relação a essas disciplinas, sim, as disciplinas de humanas elas vão ser bem punidas, por assim dizer, por essa nova reforma. E não só elas, como eu falei no início, pessoal de biologia, química, física, também está bastante preocupado. Olha só, se eu pegar história, geografia, física, química e biologia, eu tenho 5 disciplinas que, para além de 5 disciplinas, são 5 ciências. E hoje nós estamos observando no Brasil um contexto anticientífico, um contexto de negacionismo científico. Ainda tem sociologia e E nós estamos fragilizando essas áreas. Isso sem contar com outras áreas que têm um sentido meio incerto sobre os seus papéis no novo ensino médio. Filosofia, sociologia, como é que elas ficam diante disso tudo? Quando você pensa, por exemplo, a importância das artes, A educação física. isso está solto. A própria questão da educação física, também solto. Uma educação que se pauta meramente em matemática e português, dá a entender de que elas dão conta de tudo. E mesmo que você acrescente o inglês como uma necessidade, como uma urgência, é importante uma educação bilíngue. Mas só inglês, só português, só matemática, de vez em quando sociologia, de vez em quando filosofia, de vez em quando artes, educação física. E o resto, gente, como é que fica? Sabe? É importante a gente atentar para isso. Disciplinas perderão papéis, perderão protagonismo. Porque no momento em que você tem algumas disciplinas que são priorizadas e tornadas obrigatórias, você constrói, direto ou indiretamente, uma hierarquia entre conhecimentos, entre áreas, entre disciplinas, que valem a pena salvar, que valem a pena enfatizar, e outras que podem ser feitas de qualquer jeito, que podem ser feitas de bolo. Isso é absurdo. Um dos motivos que me levou à docência nas ciências humanas, que me levou a fazer vestibular para as ciências humanas e seguir pela geografia, foi quando eu percebi, por exemplo, como essas áreas de geografia, de história, como elas eram desvalorizadas, se comparadas, por exemplo, a outras áreas que eram vistas como mais produtivas, mais práticas, que garantiam maiores rendimentos, como se as áreas de ciências humanas não fossem importantes. E essa pergunta é minha: a quem serve a formação de estudantes que tem como currículo obrigatório somente português, matemática e inglês? Olha, a resposta que nós temos a uma pergunta como essa é curta e grossa. Nós temos uma educação empresarial para atender aos interesses do capital. Ora, se você tem funcionários, se você tem trabalhadores que vão saber ler, escrever e fazer contas, se eles atendem a determinadas funções do mercado a partir dessas habilidades, mesmo que de uma maneira precária, e por precarização eu posso não só pagar menos, como eu posso controlá-los e explorá-los melhor, então, a quem serve? Serve ao lucro. Serve ao capital. Nós vivemos uma crise do capitalismo desde 2008 e nós estamos observando que uma das retomadas de recuperação dessa crise pelo empresariado foi investir em outras áreas, como, por exemplo, as urbanizações, o setor de infraestrutura, a partir de parcerias público-privadas, e na educação.
a educação tem se transformado como um empreendimento para atender às demandas desses grupos, para ver uma possibilidade de lucro. E não me interpretem mal, vocês podem fazer esse teste em casa depois da live. Se vocês forem no YouTube e jogarem lá Novo Ensino Médio, vocês verão muitos vídeos de escolas privadas. Por quê? Porque no momento em que essas escolas privadas colocam lá uma quantidade X de itinerários maior que a pública, ou ainda se apresentam como escolas já adaptadas a essa realidade em seus outdoors, em suas publicidades, eles estão atraindo clientela. O setor privado da educação tem alunos e alunas que são clientes. E naquela lógica do o cliente sempre tem razão, quem dá as cartas na escola privada? Os pais, os familiares, o pessoal que paga as mensalidades. Então, nós também temos essa discrepância. Enquanto as escolas públicas vão lutar para se adaptar a esse novo ensino médio, buscando oferecer o máximo de itinerários dentro das suas condições, a educação privada vai utilizar os trunfos do capital que já dispõe como uma vantagem atrativa, obviamente, para quem puder pagar por esse serviço, agravando ainda mais a desigualdade. Eu vi em algumas reportagens da mídia ideias do tipo: nenhuma disciplina vai sumir. Geografia, história, física, química, biologia não vai sumir. Mas não se discute a obrigatoriedade, que passa agora a ser questionada. Não se discute a proporção de carga horária, as desigualdades de oferta e nem a hierarquia entre esses conhecimentos. Ainda temos a desigualdade em termos de ritmos diferentes entre os estados. Cada estado recebe uma autonomia para definir como serão as coisas. Mas no momento em que você tem recursos diferentes, investimentos diferentes, quantidade de pessoal disponível também diferente, ora, você vai ter um modelo educacional que não vai homogeneizar e elevar a qualidade da educação brasileira. Você vai ter um agravamento das desigualdades e dos problemas entre os estados no campo da educação que já existem. E isso é assustador. E aí nós precisamos também atentar para a questão de contexto. Gente, nós ainda estamos numa pandemia. Sabe? Seria o momento ideal implantar esse ensino médio novo, obrigar a essa implantação ano que vem. Nós mal nos recuperamos dos impactos da pandemia na educação. 2020, para a educação no Brasil, foi um ano delicadíssimo, sabe? Em 2021, nós começamos a tentar sair do buraco que a pandemia nos jogou. Mas eu acho que há um otimismo desenfreado no sentido de querer impor essa reforma, esse novo ensino médio a todo custo, achando que as lacunas e os problemas que a pandemia trouxe já foram resolvidos, quando na verdade não foram. Essa autonomia dos estados e dos municípios quanto à implantação do novo ensino médio também é questionável quando a gente pensa a sujeição à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Todo o novo ensino médio trata-se de uma política pública diretiva, baseada, objetiva à implantação da BNCC no ensino médio. Então, como é que os estados resistem ou podem pensar caminhos alternativos se no final das contas eles estão condicionados à implantação dessa base nacional comum? Não há alternativa nesse sentido.
Eu citei aqui algumas questões em termos de expressões da desigualdade na educação no Brasil. As escolas, elas não são obrigadas ou não têm as condições de oferecer todos os itinerários. Você tem uma exigência de melhoras de infraestrutura e de pessoal, além da dependência de recursos. Quanto menos recursos as escolas tiverem, menos opções elas podem ofertar. Lembrando que a BNCC não foi construída no chão da escola. Ela foi imposta de cima para baixo, da forma mais heterônoma possível. E isso também garantiu uma distância da realidade. Retomando a questão do projeto de vida, fala-se dessa disciplina, ou desse campo, dessa área, chamem como vocês quiserem, como uma grande ajuda aos jovens, à juventude, para que possam pensar os seus futuros. Mas em nenhum momento se discute como ela ocorrerá na prática. Não discute-se quem vai ficar responsável por ela, se as equipes pedagógicas atualmente atendem aos requisitos para ofertar, quem resolve isso? Gente, as equipes pedagógicas de nossas escolas são incompletas. Não tem assistente social na escola, não tem psicólogo ou psicóloga na escola. Falta profissionais em diferentes áreas. Escola não é só professor, professora, aluno, aluna. Você tem todo um conjunto de sujeitos que compõem a comunidade escolar. E na maioria das escolas, você não tem profissionais lá presentes que poderiam ajudar, mas não estão. E num caso como esse, projeto de vida, quem é que vai ficar responsável por isso? Um professor, uma professora, alguém que vai ter mais essa atribuição na escola? Quem resolve? Não se pontua. Marcilene Leite perguntou: como podemos, enquanto estudantes, professores da geografia, nos reconfigurar em sala de aula na nossa área, sabendo que a geografia não terá importância se comparada ao português e matemática nesse novo ensino médio? Marcelene, eu acho que é uma questão também muito importante para a gente refletir, que diz respeito exatamente ao nosso cenário mais específico, né? No caso a geografia. Eu penso o seguinte: existem órgãos que estão participando dessas discussões. Você tem a AGB, você tem os eventos científicos que estão discutindo isso, o próprio Enampeg que rolou recentemente. Tinha gente discutindo essas reformas educacionais. Então eu acho que o primeiro passo seria pensar em termos de esforços coletivos. O que é que as nossas entidades representativas, o que é que os nossos cursos e programas de pós-graduação estão fazendo a respeito em termos de mobilização, em termos de pressão social, em termos de articulação com a oposição política, sabe? Eu acho que nós precisamos entender isso. Um passo que inclusive antecede: estudar. Estudar todo esse conjunto de reformas. De fato, procurar se informar mesmo. Tipo, tem muita gente produzindo material, notícias, materiais audiovisuais, artigos discutindo isso, de diferentes perspectivas, de gente que é a favor dessa reforma, ao pessoal mais crítico, trabalhando, enfatizando isso. Então eu acho que o nosso momento não deveria ser um momento de apatia, de acomodamento. Pelo contrário, a gente precisa tomar partido. Esse é o momento de militar por uma causa. Esse novo ensino médio, ele vai prejudicar, por exemplo, a formação de professores e professoras. Paremos para pensar, por exemplo, nos alunos e alunas que adentram os cursos de geografia. Qual é a certeza de futuro profissional que esses alunos e alunas terão se nós temos uma política educacional que coloca que a geografia não é mais obrigatória, não é mais essencial, não é mais prioritária, não é mais importante? Quem quiser ser professor ou professora vai ter que se contentar em ser professor de português ou professora de matemática, porque tem a certeza de que essas disciplinas nunca vão sumir do currículo. É isso, foi isso que sobrou para a gente da geografia, das humanidades, das ciências da natureza.
é um absurdo. Então, tomar essa consciência desses interesses que estão por trás dessa reforma do novo ensino médio é o primeiro passo. Segundo, pesquisar e procurar saber o que é que as nossas entidades estão fazendo a respeito. Porque não é possível que nós estejamos vendo geografia, história e outras disciplinas desmoronando na educação básica e nós vamos fazer de conta que esse problema não é nosso. Não é possível. A nova reforma do ensino médio, ela, em síntese, ela enfatiza muito a questão de preparação ao mercado. Enfatiza a formação profissional. Não por acaso, uma das áreas dos itinerários também é uma formação técnica. Os alunos e alunas precisam se adequar a esse novo ensino médio. Mas eu penso, por exemplo, nos alunos e alunas que precisam ajudar em casa. Nos alunos e alunas que fazem parte de programas como o Jovem Aprendiz. Como fica a situação deles? Como fica a situação desses alunos e alunas que, por exemplo, precisaram ficar em casa nessa pandemia para ajudar os familiares doentes? Ou tiveram que assumir mais responsabilidades do que deveriam na família, com os parentes, com os entes queridos? Nem todo mundo consegue se adaptar a uma rotina integral. Nem todo mundo consegue se priorizar em termos de sua formação e trabalhar em prol de sua formação educacional, deixando de lado outros problemas de renda, de condições de vida, de família. O novo ensino médio está atentando para essas particularidades? A meu ver, não. Fala-se de um currículo focado para a vida. Fala-se que o novo ensino médio foca para a vida. Mas eu vou contar um spoiler para vocês. Uma educação libertadora já foca para a vida. Já enfatiza a preparação de uma formação para a vida em todas as suas dimensões. Só que nós não tivemos educação libertadora no Brasil. Nós não tivemos uma expansão das ideias freirianas, infelizmente. E hoje nós estamos vendo o preço disso. Lucas F. Gel perguntou: essa reforma a médio e longo prazo pode ter reflexo nos cursos de humanas e ciências da natureza? E Gustavo Barbosa também perguntou: agora a dúvida é, os alunos com deficiência terão chance nesse novo ensino médio? Vamos lá, eu vou tentar responder de trás para frente. Os alunos com deficiência, os alunos com dificuldades, os alunos com ritmos diferentes de aprendizagem, eles deverão se enquadrar e serão responsabilizados por não conseguirem acompanhar o ritmo, a demanda, o que foi exigido. Por quê? Porque no momento em que ele optou por uma área, por um itinerário, ele, teoricamente, fez consciente disso. Então, se ele não está conseguindo dar conta, na gíria, se ele não está segurando o BO, o problema é dele. A escola vai precisar se virar em 1000 para conseguir dar conta do funcionamento básico desse novo ensino médio. Imagina ter que se preocupar com alunos, com jovens, com discentes que estão com dificuldades de aprendizagem, que estão com notas baixas, que estão enfrentando problemas na sala de aula. Sabe? Não há uma prioridade com relação a isso. Então, nós teremos um agravamento dos desníveis também entre alunos e alunas. Porque as escolas não têm condições de atender essas demandas. Os professores também não. Mas na escola privada, você vai ter uma equipe pedagógica que vai resolver esse tipo de situação. Então, a escola pública vai se tornar cada vez mais distante da escola privada. E eu reafirmo, não é que a escola privada ela tenha sido eleita como um ideal, um modelo a ser seguido. De forma alguma.
mas ela espelha, ela reflete como a educação básica deveria receber investimento, deveria ser aprimorada, deveria ser repensada em suas estruturas, em suas raízes, em suas questões mais internas. E não apenas uma maquiagem, não apenas uma mudança de formato. E pegando a questão do Lucas, sim, nós teremos impactos nesses cursos. Menos e menos alunos e alunas irão atrás desses cursos, na intenção de virar professores e professoras. Porque nós vamos ter um mercado de trabalho enxugado. Nós vamos ter um mercado de trabalho mais restrito, com menos vagas, com menos oportunidades, com menos chances de futuro profissional. Sabe? Se posicionar contra esse novo ensino médio é uma questão de sobrevivência para esses cursos. Porque no momento em que teremos menos alunos, teremos menos vagas, teremos questionamentos quanto à validade ou à importância desses cursos, e aí uma bela hora vai começar a brotar perguntas do tipo: para que a gente vai manter um curso de física? Para que a gente vai manter um curso de história? Se não dá gente, se não entra gente, se não sai aluno formado, se ninguém mais quer ser professor dessas áreas. Sabe? Estava pensando nisso nesses dias. Existe um risco das disciplinas não obrigatórias se transformarem numa espécie de latim. Sabe? O latim já foi uma disciplina obrigatória. As pessoas iam à escola para aprender latim. Mas depois de um tempo, o latim passou a ser visto como algo desnecessário, não importante, e as disciplinas de latim hoje são raras, são escassas. Você não tem hoje uma grande proporção de professores disso. Nós temos muitos professores e professoras de geografia que não estão no mercado de trabalho, mas estão procurando uma chance. E aí, no momento em que essas chances são ainda mais diminuídas, as condições de trabalho ainda mais precarizadas, qual é o incentivo, minha gente? Isso é muito preocupante. E aí nós temos uma palavra que aparece com frequência nos documentos, nas mídias, nas entrevistas: flexibilização. O novo ensino médio será flexível. Ele atenderá a diferentes demandas. Ele vai ajustar tudo. Sabe quem também adora uma flexibilização? O mercado. O mercado adora flexibilizar tudo, o máximo possível, das condições de produção até as relações humanas. Tudo deve se tornar flexível, adaptável, modificado para atender os interesses. Quais? Essa é a deixa. Então, nós temos uma escola que tem um conjunto de problemas. Vamos resolver os problemas? Não, nós vamos flexibilizar para que a escola ofereça um ensino que atenda a interesses externos e transformar alunos e alunas em uma massa de manobra cada vez mais manipulável, exploratória, ou melhor, explorada e ignorante em múltiplos sentidos. A quantidade de terra plana que vai surgir de uma educação como essa não está previsto no gibi. É assustador, de verdade. Ao invés de repensar o currículo, exclui-se o currículo. Ao invés de pensar como trabalhar um conjunto de conteúdos e metodologias para garantir uma formação integral, exclui-se o que não é atendido. Vamos pegar um exemplo prático. Imaginemos, por exemplo, que numa escola não tenha professores de uma determinada área. Vamos pegar a área de ciências da natureza. Só tem um professor de biologia, não tem professor de química, não tem professor de física. Como é que a gente resolve isso? Contratando, fazendo concurso para os professores que estão faltando? Não. A gente pega o professor de biologia que tem naquela escola,
e reaproveita ele no itinerário de ciências da natureza e suas tecnologias. E aí ele dá aula de tudo: biologia, química, física. Que por mais próximas que sejam essas áreas, tem suas particularidades. Química tem seus assuntos, biologia tem seus assuntos, física tem seus assuntos, mas querem jogar tudo num pacote só. E ao invés de você complementar o corpo docente com outros profissionais formados, qualificados e donos de um determinado conhecimento, eles irão aproveitar o que já tem de uma maneira precária e irão trabalhar com o que se tem. É basicamente isso. O novo ensino médio é uma reciclagem do que já tem. Ao invés de resolver o problema, trabalhar com o que tem. É isso. O mote é esse. Lucas FGL está perguntando, esse movimento de flexibilização e reforma pode também chegar ao Fundamental 2? Lucas, eu penso que dependendo do governo e dependendo do Ministério da Educação, do que eles considerarem em termos de sucesso, eles podem vender isso como uma ideia a ser aplicada em todas as modalidades de ensino. E aí eu paro para pensar, por exemplo, na situação dos estudantes e das estudantes da EJA, a Educação de Jovens e Adultos. O novo ensino médio também vai afetar a EJA, de tal maneira que boa parte da EJA vai poder ser feita, por exemplo, à distância, a partir de tecnologias de aulas remotas, a partir de itinerários que vão ser obtidos de uma maneira ainda mais escassa. Gente, vocês já pararam para pensar? O pessoal lá na EJA tem dificuldade para acompanhar as disciplinas, tem particularidades a serem repensadas. O novo ensino médio, ele não respeita a EJA e as suas particularidades. Será que ele respeitaria o Fundamental 2? Imaginem, por exemplo, se o projeto de vida no ensino médio já é uma preocupação, porque nem todo adolescente tem a maturidade para fazer suas escolhas e ainda vai ser responsabilizado por isso. Imaginem crianças e jovens, ainda mais jovens, decidindo se querem ter aula disso ou daquilo, se gostam mais desse tipo de discussão ou não. Então, dependendo de como o governo veja e dependendo dos interesses empresariais presentes nessa manobra, sim, talvez ele possa ser estendido também ao ensino fundamental 2. Prioriza-se o ensino médio do jeito deles. Coloca-se que o aluno ou a aluna que cursa ensino médio deve sair dele apto para o mercado de trabalho. Educação superior não é uma prioridade no novo ensino médio. Vende-se a ideia de que você não vai precisar de um diploma para trabalhar, porque você pode, com a qualificação obtida no ensino médio, nesse novo ensino médio, resolver tudo. Você pode fazer um curso técnico nesse novo ensino médio e arranjar uma boa profissão e ganhar um bom dinheiro e se dar bem na vida. Parem para pensar um pouco na realidade que a gente está vivendo hoje. O que a gente mais escuta por aí? Que você terminar os estudos, que você terminar o ensino médio não é mais suficiente. Que você ter só a graduação também não é mais suficiente. E aí chega uma política educacional que diz: com o ensino médio novo, nós conseguiremos que você vença na sua vida. É possível comprar essa narrativa? Por fim, mas não menos importante, é muito urgente que nós reflitamos sobre essas escolhas dos alunos.
os alunos e alunas serão limitados e limitadas com relação à escolha desses itinerários. Não é garantido que o aluno terá vaga assegurada no itinerário que ele escolher, e nem na escola que ele está matriculado. Estava ouvindo, aliás, um podcast recentemente em que se estava se discutindo que todos os municípios brasileiros, para garantir plena oferta desses itinerários, deveria ter pelo menos 5 escolas de ensino médio por cidade. 5 escolas por município. Por quê? 5 escolas garantiriam que todos os itinerários do programa estariam disponíveis. E nós sabemos que existem cidades, que existem municípios no Brasil que só tem uma escola de ensino médio. Então, se você mora na cidadezinha X e lá só tem uma escola do ensino médio e ela só oferece determinados itinerários, você tem que dançar conforme a música. Você tem que trabalhar com os itinerários que são ofertados lá e acabou-se. Ah, mas eu queria trabalhar com outros itinerários, eu queria me formar com outros itinerários. Procura outra escola. Ah, mas os itinerários... Mas quando eu fui me inscrever, me matricular na escola, o único itinerário que já tinha disponibilidade já foi totalmente preenchido. As vagas acabaram. Como é que fica? Você vai precisar estudar em outra cidade. Gente, vocês têm noção do impacto que isso causa, assim? Parem para pensar. Agora eu falo diretamente com meus alunos e minhas alunas lá do Campus 3. Vocês sabem como é a rotina de ir estudar pegando o busão. Tem gente que gasta meia hora, 1 hora, 2 horas, quase 3, indo e voltando de sua cidade de origem para estudar lá em Guarabira. Agora imagine as prefeituras tendo que providenciar ônibus para os seus estudantes do ensino médio estudarem em outras escolas, em outras cidades, porque a sua cidade não consegue abarcar, contemplar, trabalhar com todo mundo. Gente, isso é grave. Isso é gravíssimo. Sabe? Porque você vê um problema educacional criando impactos também em outras áreas, como por exemplo a questão da mobilidade urbana, a questão do transporte, dos serviços públicos de transporte entre as cidades. Numa cidade grande, numa grande metrópole, que tem várias escolas, você tem opções, mas mesmo assim, nós estamos trabalhando com metrópoles. Uma pessoa que mora na Zona Sul vai procurar uma escola na Zona Sul e não na Zona Norte, não no outro extremo da cidade. Deslocamento, gasto com transporte, violência urbana. Pensem em todos esses problemas. Mas o novo ensino médio não está considerando isso. Pelo contrário, ele está naturalizando que você tem escolhas dentro das opções que nós estamos disponibilizando para você. Só uma complementação. A lei do ensino médio, ela faculta as parcerias com o setor privado para que tenha disponível esses itinerários de formação profissional. E aí você tem um outro elemento importantíssimo nessa reforma. As parcerias público-privadas, que são meio caminho para o processo de privatização. Ora, a escola não oferece os itinerários, porque falta professores e professoras, por exemplo. A iniciativa privada pode ceder professores. Só que, no momento em que ela cede professores para a educação pública, ela impõe seus próprios objetivos. Ela impõe suas próprias metas e sua visão de educação. Ela também estampa, como nós já falamos em termos publicitários, que ela é a melhor. Venha para a melhor escola da cidade, porque aqui a gente oferece tudo. Aqui você não vai ter os problemas que você teria numa escola pública.
nós podemos complementar a escola pública, porque nós somos melhores. Pronto, então nós estávamos discutindo aqui sobre o processo de privatização. No momento em que as escolas públicas passarem por esse processo de limitações, de desgaste, de precarização e sucateamento, elas passarão a ser vistas como mercadorias para serem privatizadas. Ora, não está sendo vantajoso manter a escola pública. Vamos privatizar. A escola privada está fazendo um serviço melhor. Para que eu vou ter esse gasto com a escola pública? Então você tem uma manobra, do ponto de vista econômico, de privatização da educação brasileira a partir desse novo ensino médio. Como eu já falei anteriormente, nós temos diferentes grupos envolvidos nesse debate, inclusive grupos empresariais, iniciativas do capital que adentram as decisões e essas formulações de políticas públicas de tal maneira que nós nos encontramos numa sinuca de bico, numa situação muito delicada. O novo ensino médio, ele não é produto de uma discussão ampla com a sociedade civil, de uma discussão ampla com as comunidades educacionais. Ele foi implantado, ou melhor, ele foi colocado em termos de lei, basicamente na calada da noite. A medida provisória que virou lei, a lei que agora está sendo colocada como obrigatória a partir do ano que vem. Nós não nos recuperamos da pandemia ainda. E nós estamos diante de uma reforma que veio de cima para baixo com uma simples regra, com uma simples ordem. Cumpra-se. Isso não é por acaso. A quem interessa a reforma do ensino médio? A quem interessa o novo ensino médio? O novo ensino médio interessa a um capital que quer uma massa de trabalhadores ainda mais alienada, ainda mais ignorante, ainda mais subserviente aos seus interesses. O ataque às ciências, sejam elas naturais, sejam elas humanas, além do negacionismo, além do anticientificismo, ainda trabalha com um ataque direto à conscientização. Não é porque nossos alunos e alunas aprendem português e matemática que eles vão adquirir consciência de classe, pensamento crítico, vão aprender a questionar, a pensar, a refletir, a se posicionar diante das situações. O novo ensino médio é a naturalização de um Brasil que está se transformando em algo cada vez mais ignorante. É produto de um golpe gestado por um governo autoritário em muitos sentidos e que infelizmente vai prejudicar ainda mais a educação brasileira, já punida, por exemplo, pela PEC dos gastos, que é um outro gancho para a gente pensar. Ora, as escolas não recebem investimentos, não poderão mais investir em pessoal, não poderão melhorar suas condições. Por quê? Porque existe uma PEC dos gastos que diz que ela não pode fazer essas coisas. Então, mesmo que a solução fosse só é investir na escola, só é colocar mais dinheiro, só é resolver as questões de infraestrutura. Como? Se tem uma PEC que proíbe esse tipo de investimento. Se tem uma ideia que foi votada para deixar as coisas do jeito que estão. Querem apertar os cintos nas necessidades mais urgentes da sociedade. Querem prejudicar a educação porque tem-se a consciência de que ela é uma prática, ou melhor, que ela pode ser uma prática transformadora para mudar a realidade. Só que, além do investimento de energia por parte desses setores ligados ao econômico e de uma parcela conservadora da nossa sociedade,
nós não conseguimos apenas manter as coisas como elas estão. Infelizmente, nós estamos agravando a situação. Então, eu finalizo esse encontro de hoje com um convite. Procure ler a respeito, estude, tenha acesso aos materiais. Olha, eu não devorei nenhuma grande tese de doutorado sobre o tema, até porque é um assunto muito recente, muitas discussões estão rolando. Mas existem vários artigos e e-books que estão trabalhando com isso. Existem podcasts com entrevistas de pesquisadores, de cientistas, de gente que está no chão da escola, que está trabalhando com educação há décadas. Existem diferentes oportunidades de se informar a respeito. E atentem para as ordens dos discursos. O que está por trás? Qual é a lógica? O que é que não está sendo contado? Por isso o subtítulo dessa live. O que não te contaram? Talvez diante das propagandas governamentais, talvez diante dos esforços da mídia, das iniciativas privadas em favor da educação, se pinte a ideia de que esse novo ensino médio vai resolver a educação brasileira de uma vez por todas. Eu lanço a tese oposta. Esse novo ensino médio não só não vai combater as desigualdades educacionais, desigualdades essas sociais, regionais e históricas que atravessam a educação brasileira, como nós teremos um agravamento que vai impactar em muitos setores na educação e para além dela. Sejamos atentos e atentas. Nós não podemos deixar esse tipo de coisa rolar sem uma resistência, sem uma associação, sem uma conscientização. Sindicatos, entidades representativas, movimentos sociais, atentem para os impactos que esse novo ensino médio pode trazer. Senhoras e senhores, meu nome é Luiz Arthur e este foi o Leituras de Humanas discutindo sobre o novo ensino médio. Se cuidem, fiquem bem, boa semana para todos e todas e até um próximo encontro. Um forte abraço.